Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, quando tem um encontro com a mulher samaritana e ela faz alguns questionamentos, e ela disse porque os samaritanos não se davam com os judeus e por isso construíram um templo. E ela pergunta: nossos pais adoram neste monte, mas dizem que o correto é em Jerusalém. Jesus disse: na verdade, chegará o tempo que nem em Samaria, nem em Jerusalém se encontrará os verdadeiros adoradores. Vós adorais o que não conheceis. A salvação vem do judeu, aonde sabemos aquele que Deus o enviou e o verbo que se fez carne. E ele disse, assim como dizia aos judeus: vossas tradições meramente humanas os afastam a cada dia do Deus Altíssimo, aonde ele dizia: vós não creis nem em Moisés, nas vossas escrituras, porque se crescem, elas falam ao meu respeito, e eu não falo de mim. Ainda que falo de mim, meu testemunho é verdadeiro, mas falo do Pai, e se vós não estáis conhecendo, não conhecem o meu Pai. Aonde ele os chamava de aqueles que são da sinagoga de Satanás. Dizem que são judeu e não são. E o Senhor rejeita todo louvor, porque os lábios bajulam, e ele, sondando o interior, os conhece. Sonda a intenção da mente e do coração. São aqueles que o profeta já dizia: este povo a cada dia te adora somente com um mover de lábios e um coração distante. Mas é certo que ele nos ensina que ao puro ele reage com pureza, ao impuro com a sua própria impureza, assim como ao perverso segundo a sua própria perversidade, porque as suas próprias atitudes, a palavra diz, detestáveis diante do Senhor. Ele diz: os ímpios nem ouço as suas súplicas, as suas orações. Mesmo porque Jesus nos ensina que temos que vigiar e orar sem cessar. Fecha a porta do teu quarto e fazeis sempre em oculto, não para serem vistos por homens, mas ele, estando no centro do trono, nos concede o seu Espírito, aonde que ainda não sabemos expressar por palavras, com gemidos inexprimíveis. Ele é aquele que intercede por nós e está sempre a cuidar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Em relação aos ímpios, tudo tem um propósito e um tempo apropriado debaixo do céu, até o dia do juízo, onde ele é aquele que é juiz de vivos e de mortos. Aqueles que batem e não encontram, porque a porta que ele fecha, ninguém abre. Já a porta excelente da graça da qual ele nos abriu, ninguém há de se fechar, porque agindo o ungido de Deus, Cristo, ninguém pode impedir. Por isso, lembrai-vos sempre que ele nos ensina, ainda que o exterior esteja abatido, o interior se renova a cada manhã, e aquele que tem o seu interior renovado dia após dia, o exterior resplandece segundo aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Por isso, perseverai sempre dando
o bom testemunho com aqueles que só são possíveis através daqueles que têm o seu Espírito, aonde somos conduzidos. Orai em espírito e em verdade, porque o Espírito está pronto e experimentado para toda boa obra. Aonde dia após dia, Ele é aquele que nos capacita, nos fortalece. Não sejais amoldados segundo o padrão deste mundo, alguns com a mente cauterizada, segue as suas seias de demônios, doutrinas de demônios, purificações exteriores impossíveis de justificar, aquilo que se coloca outro fundamento além do que já foi lançado, traz a ira do Cordeiro sobre eles, mas nós perseveramos sempre com a paz que excede todo entendimento, porque jamais nos damos vencido pelo mal, antes vencemos o mal pelo bem, e assim perseveramos dia após dia, porque até aqui nos sustentou o nosso Senhor.